Oi, tudo bem? Que tal? Hoje nossa aula é interessante. Nós vamos falar sobre os biomas, o conjunto de ecossistemas do planeta, os biomas aquáticos e os biomas terrestres. E depois, em particular, os biomas terrestres brasileiros. O que é um bioma? Um bioma é um conjunto de ecossistemas, um conjunto de comunidades que tem mais ou menos a mesma afinidade. Então nós temos o bioma do talassociclo, que é o bioma do mar, dos oceanos. Temos o bioma do epinociclo, que é o bioma onde estão os desertos, os biomas terrestres, né, onde estão as florestas, enfim. E os biomas brasileiros, que também fazem parte dos biomas terrestres, que são os epinociclos. E ainda temos um outro bioma aquático, que são os limnociclos, os biomas onde se encontram os rios, os lagos, etc, etc. Então é por esse mundo maravilhoso que nós vamos hoje progredir na nossa aula, cheio de exemplos, cheio de imagens muito bonitas. Iniciando com os talassociclos, o bioma dos oceanos. Mas antes, vamos ver uma entrevista com um biólogo que é um grande entendedor do assunto. Olha, para que alguém realmente queira ter alguma intimidade, conhecer razoavelmente bem o ambiente marinho, é importante que ele saiba que ele está entrando, provavelmente, na maior área da superfície terrestre, né? Os oceanos, eles compreendem aproximadamente 72% da superfície terrestre. Isso quer dizer que a parte emersa da Terra, ou seja, os continentes, eles ocupam mais ou menos 20% a 30%. Ou seja, o oceano é grande. Além disso, é importante saber que o oceano ele é profundo. A profundidade média dos oceanos é de 4.000 metros. Não é aquela profundidade rasa de quem vai para a praia e caminha na beira do mar, não. Isso aí é uma porção ínfima em relação à grande profundidade que os oceanos, na verdade, têm. Então, esse é o primeiro aspecto importante que precisa se ter em mente para conhecer bem, né? Então, só para conhecer bem, você precisa entrar de navio no oceano para você ter uma ideia da vastidão desse ambiente. Outros aspectos importantes que a pessoa precisa conhecer bastante são características físicas e químicas básicas que ocorrem nos mares. As características físicas são principalmente associadas à temperatura, né? Há diferentes temperaturas ao redor dos diferentes oceanos no mundo. E isso também limita a distribuição dos organismos marinhos. Além disso, o mar ele tem uma série de propriedades químicas, uma série de substâncias que estão dissolvidas nele. Por exemplo, compostos de nitrogênio, de fósforo, e na verdade, praticamente quase toda a tabela periódica você encontra lá. Uma das características químicas mais importantes dos oceanos é a salinidade, ou seja, a quantidade de sal dissolvido na água. Então, a quantidade de sal dissolvido na água, mais os outros elementos, as outras substâncias que estão na água, elas também vão determinar a distribuição e o crescimento dos organismos nos diferentes mares do mundo. Perfeito? Uma vez sabendo isso, você pode então agora comentar sobre os organismos, né? Basicamente, a comunidade marinha, assim, comentando em grosso modo, né, sem querer dividir os diferentes ambientes marinhos que você tem ao redor do mundo, ela pode ser dividida na comunidade do plâncton, que é aquela comunidade que vive suspensa na coluna de água, tá? que vai ao sabor das correntes marinhas. Essa comunidade é composta por organismos que fazem fotossíntese, que são as microalgas, são os organismos, digamos, mais importantes numa teia trófica marinha. Por quê? Porque é ali que começa tudo. Eles fazem fotossíntese a partir de moléculas simples com a ajuda de luz e crescem muito rapidamente. Bom, aí a outra comunidade do plâncton, que é o zooplâncton, ela vai se alimentar desses organismos microscópicos, que são as microalgas marinhas. E com isso você tem organismos maiores que se alimentam do zooplâncton e do fitoplâncton. E assim a coisa vai até que você chega nos peixes maiores, ou até mesmo nos mamíferos marinhos, que se alimentam dos outros organismos que compõem essa teia trófica marinha. Certo? Bem, além da comunidade planctônica, nós também temos o que nós chamamos de o bentos marinho, a comunidade bentônica. Essa comunidade bentônica é toda a comunidade de organismos, indiferentemente de ser animais ou vegetais, que vive associada a um substrato. Ou seja, é importante que ele esteja ou fixo a um substrato qualquer, por exemplo, o fundo da areia da praia, um costão rochoso, etc. Ou então que ele se movimente, mas que esteja sempre associado ao fundo. Por exemplo, uma raia, né, ou um tubarão que prefere ficar sempre no substrato, ou um caranguejo, ou um camarão, ou um siri, que está sempre associado a um substrato. Essa comunidade também tem um papel importante, especialmente porque ela pode ser muito rica e muito diversificada em vários ambientes marinhos. E além disso, pode ser aproveitada
como um recurso comercial. Além, então, das comunidades planctônicas e bentônicas, nós também temos a comunidade do nécton, ou a comunidade nectônica. É aquela comunidade de organismos que está na coluna de água, se deslocando livremente pela coluna de água. Por exemplo, um peixe, né, uma sardinha, uma pescada, mesmo uma baleia, são comunidades, são organismos, né, que compõem essa comunidade que nós chamamos do nécton. Resumindo, você tem plâncton, o nécton e o bento. E assim você pode começar a querer conhecer um pouco mais sobre os organismos que ocorrem lá. As características de um ambiente de talassociclo. O mar ou os oceanos são ambientes salubres, ou seja, ricos em sais. E isso os caracteriza como sendo hipertônicos em relação aos seres vivos. O que é que eu estou querendo dizer? Que a maioria dos seres vivos que habitam o mar, eles são hipotônicos, mas eles conseguiram desenvolver na evolução artifícios para mais ou menos igualar suas concentrações orgânicas com a do mar. E dessa forma, a vida marinha conseguiu sobreviver nesse ambiente. Não te esqueça disso. Uma outra característica é que a luminosidade e a pressão variam de acordo com a profundidade. Então o que você tem? Você tem um ambiente bastante iluminado na lâmina da água e conforme vai aprofundando, até cerca de 200 metros mais ou menos, a luz já praticamente sumiu. E quando a luz some, a temperatura também vai se tornando mais baixa. E aí o ambiente vai se tornando bastante gelado. E conforme nós também vamos aprofundando no mar, a pressão vai aumentando consideravelmente. Mas eu posso dizer, mesmo sem luz e com pressões muito altas, ainda assim existe vida até cerca de 4, 5 mil metros de profundidade. Mas os oceanos não acabam aí a 4, 5 mil metros. Existem regiões abissais, né, abismos verdadeiramente, que chegam a cerca de 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros de profundidade. Ali ninguém nunca foi, ninguém nunca viu. Quanto à divisão dos seres vivos no ambiente marinho, existem 3 classificações. O plâncton, o nêncton e o bênton. O plâncton, o nome já está falando, planos, né? Eles planam na água, eles flutuam na água. São seres microscópicos, tanto algas quanto animais são chamados de microscópicos. As algas microscópicas compõem o fitoplâncton, os animais microscópicos compõem o zooplâncton, e os dois, então, compõem o plâncton. Esses animais vivem na superfície da água, eles boiando na água. Variam da lâmina da água até cerca de 50, 60 metros de profundidade. Esses animais são responsáveis, esse plâncton, perdão, são responsáveis por toda a sobrevivência de uma teia ou uma cadeia alimentar. A baleia, que é grandona, ou um outro animal, um outro peixe, todos eles se alimentam inicialmente do plâncton, mesmo que um carnívoro se alimente de um grande peixe, mas esse peixe se alimentou de outro, até que chegar no plâncton. Então, se o plâncton sumir, a vida no mar também vai junto. E o plâncton também é um dos principais responsáveis pela produção do gás oxigênio que existe na atmosfera. Já o nêncton, o nome também já diz, né? Nêncton, nada, né? Estão nadando. É o caso do tubarão, da baleia, do golfinho, dos peixes de um modo geral. Esses animais ficam entre a lâmina da água e o fundo, até onde a vida pode ser suportável. Eles são animais que vencem as correntezas, né? Eles estão nadando para lá e para cá. E o bênton seriam os animais que ficam no fundo, caminhando ou presos ao fundo. É o caso das ostras, é o caso do mexilhão, é o caso, enfim, dos recifes de corais de um modo geral, que estão lá com seus pólipos, né, presos no fundo do mar. Então nós temos o plâncton, o nêncton e o bênton, incluindo aí toda a forma biológica possível no mar. O ambiente aquático pode ser dividido em algumas regiões ou zonas. Essas divisões se baseiam de acordo com a luminosidade, de acordo com a profundidade, existem classificações de acordo com pressão, etc. Vamos levar em consideração luminosidade e profundidade. Nós temos uma região chamada de zona ou região litorânea, que é a região de marés, que se compõe por seres vivos diversos, de animais a vegetais. É onde ficam, por exemplo, as gaivotas, onde ficam os caranguejos, enfim, esse tipo de seres vivos. Temos a zona ou região pelágica, que começa no final da região litorânea e vai até o alto mar, mar adentro. A região pelágica, ou nerítica também pode ser chamada, é uma região onde acontece a navegação, é o alto mar, né, que a gente vê aí nos filmes, enfim. Essa zona pelágica ou nerítica varia de 0 até 200 metros de profundidade. Também é bastante rica
em nêncton, né, peixes, enfim. Tem a região abissal, que fica no fundo. A região abissal é uma classificação quanto à luminosidade e profundidade. Por isso, a região abissal também pode ser chamada de zona ou região profunda. Varia mais ou menos de 1000 metros de profundidade até o fundo oceânico. Existe uma zona muito importante, que é a plataforma continental. A plataforma continental, ela circunda todos os continentes. E ela vai da zona litorânea até uma região chamada de talude continental, que é um grande declive que acontece, onde já vai começar daqui a pouco a região abissal. Então, a plataforma continental é uma área de transição, ou que está apoiando os continentes. Então, a plataforma continental fica entre a zona litorânea e depois fica a zona pelágica. Então, tu tem a zona pelágica, a zona litorânea, e rodeando toda a zona litorânea, mais o talude, tu tem a plataforma continental. Muito importante para a economia do planeta, porque é lá onde ficam os portos, é lá onde ficam os recifes de corais, ela é uma fonte grande, pesqueira, enfim. A plataforma continental é onde estão as nossas praias, tudo que acontece de mais importante está na plataforma continental. Podemos ainda classificar as zonas oceânicas quanto à luminosidade. Eu posso dizer então que a região onde tem luz é a região fótica, que vai da lâmina d'água até cerca de 100 a 200 metros. Depois temos a região disfótica, que vai de 200 metros até aproximadamente 400, 500 metros. Aí a luz já praticamente não entra e já existe uma temperatura muito baixa. E por final, a região afótica, ou zona afótica, sem luz, que também é chamada de abissal, e aí vai até onde o fundo do mar existir. Tudo bem? Resumindo, zona pelágica, alto mar. Região litorânea, onde fica a praia. Plataforma continental, circunda todos os continentes. Região profunda, onde é o fundo oceânico. E as regiões podem variar de acordo com a luminosidade. Vamos agora falar dos liminociclos, que incluem todos os ambientes de água doce, como os rios e os lagos. São os liminociclos que fornecem a água potável, né? Ou seja, a fonte de água para lavar, para beber, enfim, para ser usado pela humanidade. Vamos começar falando dos ambientes lóticos. O liminociclo lótico é aquele que envolve os de água corrente, os rios, os riachos, os arroios, enfim, todos os que têm correnteza. Onde, por exemplo, no Brasil se destaca o rio Amazonas, né? E lá fora o rio Nilo. Esses ambientes, caracteristicamente, se apresentam com correntezas grandes, ou seja, muito fortes, ou correntezas mais lentas, onde a oxigenação é grande e a sedimentação é pequena. Os animais e os vegetais comuns nesses ambientes são vegetais e animais que podem estar na zona litorânea do rio, por exemplo. Então, são animais que ora estão dentro da água, ora estão fora, como os anfíbios, por exemplo. E muitos peixes de diversos tamanhos, onde um dos mais importantes dos rios é o lúcio, um peixe muito grande. No Brasil se destaca o pirarucu, o peixe da Amazônia, né? Muito grande, muito bonito, muito colorido. E peixinhos pequenos, lambaris, traíras, etc. Também existem moluscos, entre eles os caracóis, entre outros. Já os ambientes lênticos são os ambientes de água parada, como as lagoas, os lagos, os charcos, os açudes, né? Quem tem fazenda ou quem já andou numa fazenda já deve ter visto um açude onde o gado vai lá tomar água. Reparem, esse ambiente é um ambiente onde no máximo sofre a influência de uma brisa. Esse ambiente tem então pouca oxigenação e bastante sedimentação, contrário dos outros, dos ambientes de rio, né, que tem um ambiente revolto. Esse ambiente se destaca, ou seja, existe um maior equilíbrio, então se destaca pela grande quantidade de invertebrados. Temos ali muitos vermes, muitos moluscos, mas também muitos peixes, né? A traíra, a piabinha, né? Não sei como é que é conhecido em cada região que tá me ouvindo, mas a piabinha é o lambari, né? Bastante algas e junco. O junco, aquele mato da beira do lago, ou da beira do açude. Tudo bem? Esses ambientes os ambientes lênticos, sofrem bastante a influência das temperaturas, a tal ponto de a temperatura muito baixa pode congelar um lago, ou temperatura muito alta faz com que ele evapore rápido, e o lago ele pode então desaparecer
pode sumir com a evaporação em tempos de seca. Vamos agora falar dos epinociclos. Os biomas terrestres variam de acordo com a cobertura vegetal. Então você tem num extremo o bioma deserto, com rara cobertura vegetal, e no outro extremo os biomas tropicais, como a floresta amazônica, por exemplo, onde tem uma cobertura maciça, né, de vegetais. O primeiro bioma que nós vamos falar são as tundras. As tundras se localizam basicamente na região do Polo Norte. Ela sofre influência do Polo Norte. É o primeiro dos ecossistemas terrestres. A tundra, por estar próximo ao polo, sofre bastante influência dele. Então, é um ambiente de clima muito frio, muito úmido, muita neve, e por isso o solo, grande parte do tempo, está congelado. Por isso, uma flora especializada nessas condições climáticas é necessário haver. No caso, gramíneas, musgos, líquens, são os principais vegetais ou grupos, né, que realizam fotossíntese nessa região. E quem adora esse tipo de alimento? A fauna, como por exemplo, os alces e o boi almiscarado. Esse boi almiscarado é tipo um bisão, né, tipo um touro, com bastante pelo, e ele suporta grandes geadas, grandes temporais de neve. É um animal bastante resistente, assim como o alce. Tá tranquilo então? Muito frio, muita neve, muita influência do Polo Norte, animais especializados, vegetais especializados, isso caracteriza a tundra. Se você quiser localizar a tundra, é só ver aqui no meu mundão. Olha só, eu sou o dono do mundo. Vejam aqui, vou botar aqui o Brasil para ficar melhor localizado. Está aqui o Brasil, América Central, América do Norte, e aqui, ó, temos o Polo Norte, e ele já vai realizar uma influência sobre a camada vegetal que o circunda. É nessa região aqui, onde estou apontando, que fica, então, a região de tundra. E mais descendo um pouquinho, vai se localizar o próximo bioma que nós vamos ver, que são as taigas. É também chamada de floresta de coníferas, por quê? É basicamente composto de pinheiros, né? Diversas espécies de pinheiros, de gimnospermas. Esses ambientes ainda sofrem bastante influência dos polos ou da tundra. Então é um ambiente também de muito frio, ambiente bastante úmido, tem muita neve, porém o clima, por ser um pouquinho, né? Eu disse um pouquinho ameno em relação às tundras, permite com que grandes árvores consigam crescer e se desenvolver. São os primeiros grandes vegetais que vão surgir, são nas taigas. Segue aqui comigo para eu mostrar para essa meninada bacana o que eu estou querendo dizer. Olha só, isso aqui seria um galinho, né? Antiecológico, né? Que biólogo podre eu sou. Tirei um galinho de um pinheiro, aqui eu estou mostrando. Pega, fecha aqui, Bea, fecha aqui bacana. Estou fechando aqui, mostrando para vocês. Isso aqui é uma folha, ó, chamadas folhas filiformes. Elas são assim fininhas justamente para aguentar as geadas, para aguentar as drásticas variações de temperatura e assim a planta não morrer ou não desidratar. Tá tranquilo? Isso aqui então seria um pinheiro clássico de uma floresta de conífera ou uma taiga. Segundo os pesquisadores, é o maior bioma do planeta. Tem muito pinheiro ainda pelo mundo, viu gente? Como fauna, é comum ali lobos, comuns alguns ursos, comuns alguns felinos, algumas lebres, esses animais que ora no período do degelo, né? Porque a taiga sofre o degelo no verão, é um período muito curto, mas acontece, formam-se lagoas temporárias. Nesse degelo, alguns animais que são brancos ficam mais da cor do solo, né? Ficam camuflados da cor que nem as lebres da neve, ficam da cor do solo, e depois, na época de inverno pesado de novo, já ficam branquinhas. Isso acontece com alguns animais. Tudo bem? Tranquilo? Depois, já descendo, né? Pega aqui, Bea, de novo, pega aqui. Pega aqui. Olha o mundão aqui, olha, eis o mundo, né? Lembra daquele filme do Chaplin? Pois é, o grande ditador, olha só. Então, agora aqui no meio, estamos usando a América como referência, porque tu conheces a América. Aqui, ó, nós estamos no meio dos Estados Unidos, é uma região onde eu vou falar agora do bioma da floresta temperada. Existem 4 estações bem definidas.
Inclusive dá para adivinhar o dia que vai acabar uma primavera, por exemplo, começar um outono, ou acabar um outono, começar um inverno. Já dá mais ou menos 4 meses para cada uma delas. E a cada estação a vida se renova e a vida se especializa. Então temos um período de intenso inverno, com neve, com tudo que tem direito. As árvores praticamente estão nuas, despidas, né? Porque essa floresta, ela se caracteriza por ser uma floresta decídua. Ou seja, as plantas perdem suas folhas numa estação anterior, que é o outono. Então, o outono as folhas caem, folhas caducas, né? Caem. Depois entra o inverno rigoroso com neve. Os animais também entram em hibernação, como o caso dos ursos. Depois vem um período de primavera, onde acontece a floração maravilhosa, né? É também um período para os americanos de grande problema, porque acontece muitas alergias nesse período, nessa estação, por causa do pólen. E depois vem o inverno, vem um verão legal, né? Onde as pessoas e os animais aproveitam bastante. Tudo bem? E aí vai voltar de novo ao outono e vai começar o inverno e assim vai sucessivamente. Como animais dessa floresta, que todo mundo já deve ter visto, porque os filmes americanos mostram demais, né? As florestas temperadas, que são as florestas de bosque, quando as pessoas andam no meio dela, não tem um cipó, não tem nada, são florestas com muitas folhas no chão, né? Bonita de ver. Os animais que habitam essa região são esquilos, o urso pardo, o urso negro, lobos, entre outros animais. Descendo mais um pouco, já chegando ali na linha do Equador, temos as florestas tropicais. Elas margeiam toda a linha do Equador. Tá? Entre os dois trópicos fica ali o Equador e aí tem a floresta tropical. São os ambientes mais bonitos do planeta, é onde estão as florestas como a Amazônia, as florestas de grande intensidade vegetal. E também a maior biodiversidade do planeta. Tu tem que lembrar pelo menos disso. Floresta tropical é igual a biodiversidade alta, em qualquer lugar do planeta. E as maiores florestas estão no Brasil, destacadamente a Amazônia. Floresta perene, floresta clímax, árvores de bastante envergadura, com cerca de 40 metros de altura, mas também tem florestas com árvores um pouco mais baixas, como por exemplo a Mata Atlântica, citando um exemplo de uma floresta tropical mais amena. Entre os animais, entre a fauna, estão felinos, animais do solo, como tatus, pacas, etc., bem típico de uma floresta tropical. Nessa região, os índices pluviométricos são altíssimos. Aliás, essa é uma das principais características das florestas tropicais. Tanto que as florestas tropicais também podem ser chamadas carinhosamente de florestas pluviais. Não esquece disso. Muita chuva nas florestas tropicais. Em algumas regiões do planeta existem os campos, que são regiões abertas, né, com vegetação do tipo gramíneas ou arbustiva, ou com árvores aqui, outra ali, chamada de vegetação esparsa, dos quais se destacam, por exemplo, o cerrado brasileiro, as savanas africanas, os pampas gaúchos, as estepes russas, as pradarias americanas. Todas essas regiões, entre outras, são regiões campais, descampados, né? Tranquilo? O clima é quente e úmido e o índice pluviométrico é bem menor do que uma floresta tropical. Mas não chega a ser tão radical como um deserto. Tudo bem? Isso faz com que, tendo menos chuva e os climas extremamente secos, a vegetação não consiga se formar como um bioma que a gente viu ainda agora, a tropical. Tá legal? Mas uma característica é que os campos, apesar de tudo, de um modo geral, têm solo fértil. Então, realmente, o clima é que é o grande fator que atrapalha o desenvolvimento de uma floresta clímax como a tropical. Um outro bioma, o mais radical dos biomas a nível climatológico para a vida, é o deserto. Estas regiões apresentam baixíssimo índice pluviométrico. É tão radical que no deserto chegam a existir anos, muitos anos, sem chuva. E quando cai uma chuvinha de nada, os vegetais que estão ali presentes, os animais, a aproveitam como nunca. Só para te localizar, aqui está o Brasil, né? América. E agora eu vou te mostrar. Na América, realmente, existem algumas regiões desérticas. Na Amazônia, está acontecendo um processo de desertificação. Mas os desertos, realmente, existem aqui, ó, no continente africano, alguns aqui no continente asiático, mas todos eles sofrem influência da linha do Equador. São bolsões
de baixo índice pluviométrico, onde a vegetação não consegue se estabelecer, a não ser alguns tipos de vegetais. E falando neles, uma das floras típicas são as plantas xerófitas, das quais as mais famosas são os cactos, né? Claro que isso aqui eu roubei de uma diretora minha, né? Roubei do BA, do jardim da casa dele, para trazer para cá. E eu acho que nunca mais vai voltar. Mas olha só, aqui nós temos dois tipos de cactos ornamentais, mas que servem. Eles são os espinhos que estão aqui presentes, vocês vão ver na aula do Rogério, evitam que a planta desidrate. Os caules são bem recheados, né, são bem gorduchinhos, eles estão cheios de água, né, armazenada, e essa planta vive muitos e muitos anos sem água, tranquilamente adaptadas ao ambiente de deserto. Entre os animais, répteis e alguns roedores, sem falar no camelo e os dromedários, também estão bem adaptados a esse ambiente árido, terrível, com temperaturas que podem chegar a quase 50 graus Celsius. Curiosidade, o árabe, né, exemplo, que está vestido com aquelas túnicas, aquelas mantas, dentro dele está muito mais fresquinho do que fora. Se ele tirar aquela manta, aquele véu todo, aquela túnica, ele vai sofrer queimaduras. Então ele prefere suar um pouquinho, mas estar mais protegido. A temperatura dentro da roupa dele está mais próxima da temperatura do corpo dele do que a do meio externo. Não tenha pena, porque eles estão muito bem adaptados. Agora vamos falar um pouquinho dos biomas brasileiros, que você já viu na geografia e já viu falando aqui nos biomas terrestres, de um modo geral. Vamos começar falando do nosso mais famoso ambiente, que é a floresta equatorial amazônica, localizada na região norte. A maior biodiversidade do Brasil, riquíssima em aves e insetos, em felinos, em roedores. A floresta clímax, bem típica. O solo da Amazônia é pobre, na sua origem, porém se mantém rico em humus, devido à queda das folhas e galhos e morte de animais e à decomposição. Então o humus mantém a floresta viva. E a chuva, né, a umidade muito alta, faz com que essa decomposição aconteça mais rapidamente e aí as plantas consigam realizar seus ciclos biológicos. Só que a Amazônia, devido à agricultura, está sofrendo devastação. E aí, sem o humus, sem o próprio ciclo biológico, a camada vegetal não se estabelece e está acontecendo, então, lastimavelmente, um processo de desertificação. Já existem quilômetros de solos arenosos em plena Amazônia. Outra característica são os rios. A Amazônia é uma das regiões do planeta, do globo, mais irrigada. Temos um outro tipo de bioma tropical, que é a Mata Atlântica, que margeia toda a costa, né, brasileira. E essa Mata Atlântica é um pouco parecida com a Amazônia. Só que a Amazônia é uma planície, enquanto que a Floresta Atlântica se guarda, né, se cria em cima de serras. Né? Quem nunca foi numa serra maravilhosa? Né? Então, a serra, um relevo muito acentuado, um planalto, isso caracteriza a floresta de Mata Atlântica. Uma das características mais importantes é a grande extinção de animais. Pesquisas indicam que existe cerca de 3% apenas de Mata Atlântica original, ou seja, está acabando. E aí a gente pode chegar ali mais no centro-oeste e ver o Pantanal, talvez um dos biomas mais queridos pelos brasileiros, porque é onde tem bastante animais conhecidos, né? E ainda um ambiente um pouco preservado, de um modo geral, vamos dizer assim, e bastante silvestre. Pantanal tem períodos de alagamento, né? Segue aqui, Paulo. Mostra aqui. Olha só. Isso aqui, existe aqui uma região de alagados, né? Cheio de lagoas aqui, cheio de ambientes. Esses ambientes aqui alguns deles são salgados, e ainda é um mistério para a ciência. Vegetação que margeia, ora campos, gramíneas e tal, e ora árvores. E aqui então tem uma das maiores biodiversidades de animais, como aves, répteis, etc, etc, etc. Um outro tipo de bioma é o cerrado, preso ali entre a Mata Atlântica e o Pantanal. É famoso pelos seus animais, né? O lobo-guará, exemplo, o tamanduá-bandeira. Também tem muitas gramíneas, arbustos espalhados, que está sendo descoberto pela agricultura, porque tem um solo bastante fértil. É hoje um dos biomas de maior produção econômica a nível nacional. Então, muita lavoura, muita pecuária, porque apesar do clima seco e bastante quente, mas é uma região, de solo fértil. Existe um outro bioma, que é a caatinga, que é um pouco parecido com o cerrado,
mas é bem mais radical a nível climático. A Caatinga se caracteriza por chuvas ausentes em grande quantidade de tempo, ou seja, praticamente não chove na Caatinga. E ela está localizada ali no Nordeste, no sertão nordestino. E a característica principal é a sua vegetação, justamente. Ou seja, alguns cactos, as plantas xerófitas, né, que estão adaptadas a baixa quantidade de água. Então, essas plantas xerófitas são os cactos e algumas plantas típicas do Nordeste brasileiro que perdem suas folhas durante o período de seca e quando chove uma vez ou outra, já florescem, já produzem suas folhas, suas flores e já se reproduzem e depois perdem de novo tudo isso. Então, quando você chega na Caatinga, a impressão que você tem é que a floresta está morta, mas não. Ela está em processo de dormência e assim que chover, ela flora novamente. Tranquilo? Entre os animais da Caatinga estão alguns répteis, alguns roedores, insetos, típicos, né, de um ambiente árido. Podemos dizer que a Caatinga é o nosso deserto brasileiro, ou seja, o mais próximo do que pode ser um deserto. Indo para o sul, temos a Mata das Araucárias, que tem esse nome porque existe ali, ou existia pelo menos, né, uma vegetação rica ou típica em pinheiros do Paraná, que já está em extinção. Como animais presentes nessa região, muitos esquilos, roedores e aves. E mais ao sul, que são os pampas gaúchos, de regiões de campanha, né, abertas, né, no sudoeste do Rio Grande do Sul, áreas enormes de gramíneas que são muito importantes para a pecuária e que de vez em quando aparece um arbusto aqui e outro lá. Tudo bem? Esses seriam os principais biomas brasileiros inseridos dentro dos biomas terrestres, que são os epinociclos. Como dica de estudos, nada melhor do que assistir a bons filmes. Sugiro O Segredo do Abismo, para ver a variação do ambiente aquático, né, da lâmina d'água até a região abissal. O Feitiço de Áquila, para você poder ver as florestas coníferas e atemperadas, os bosques. Existem séries muito interessantes do Jacques Cousteau sobre o fundo do mar ou sobre a Amazônia. E eu te recomendo, porque aí você vai ter uma ideia mais aprofundada do nosso assunto de hoje. No mais, bom estudo e até a próxima. Na aula de hoje falamos sobre os biomas aquáticos, biomas terrestres e biomas brasileiros. Estudamos os talassociclos. Os talassociclos compõem-se pelos ambientes marinhos, destaque para a plataforma continental e para as regiões abissais, onde tem seres vivos bem característicos. Abordamos os liminociclos. Os liminociclos dividem-se em dois tipos, os lóticos, de água corrente, como os rios, e os lênticos, de água parada, como as lagoas. Na sequência, analisamos os epinociclos. Os epinociclos constituem-se de todos os biomas terrestres, dos quais tundra, taiga, floresta tropical, campos, desertos estão entre os principais do planeta. E por fim, compreendemos os biomas brasileiros. Os biomas brasileiros são bastante diversificados. Destacam-se aí a floresta amazônica, de grande índice pluviométrico e biodiversidade, o Pantanal, muito parecido, a Caatinga, de baixo índice pluviométrico, seca, e a Mata Atlântica, que se caracteriza pela extinção de animais.